Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu estou aqui com o meu time de 5 estrelas e hoje a gente vai falar sobre o teste de estanqueidade da rede de gás. Existe uma norma 15.571 da BNT que regula sobre esses testes. Quem quer começar a falar sobre isso? Olha, eu posso começar a falar porque é uma questão assim de... Vocês estão rindo de quê? Vocês perguntam quem pode começar. Você sempre pode. Eu estou sempre disponível, você vê? É Sempre disponível. Olha, primeiro que assim, é um tema muito importante porque realmente o teste de estanqueidade é o que vai, a ferramenta que vai trazer a verificação em todas as unidades privativas e não só na rede coletiva dos vazamentos de gás. O gás não tem cheiro, o gás ninguém consegue enxergá-lo, é um problema invisível, assim como um vírus, não é? Que acomete a todas as pessoas, então acomete também as unidades privativas. Então, é a partir deste método do teste de estanqueidade, é que as unidades privativas elas conseguem verificar se tem algum problema na rede interna. Se você também tem problemas, por exemplo, falta uma chavinha para regulagem, para abrir e fechar, por exemplo, o encanamento do gás que chega à unidade privativa, se o registro que tem lá ele está de acordo com a norma, as mangueiras que levam o gás ao aquecedor e ao fogão, se elas estão dentro do prazo de validade, se também elas não estão com problemas, se não estão danificadas. Então, é uma questão que a norma traz, que é de segurança aos moradores, e não só aos moradores da unidade privativa, mas do empreendimento como um todo. Imaginem só se tem uma unidade privativa que tem muito gás vazando, um volume grande já de gás, e aí alguém vai, liga, acende um fogão, vai e fuma na área de serviço, que tem gente que faz isso, acende uma lâmpada, pode causar uma explosão. Tanto é que essa norma ela é tão importante que ela está intrinsecamente ligada à obtenção do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o famoso AVCB, para que o condomínio esteja regularizado, né? Olha que importante. Você sabe, Vanessa, eu lembrei de uma coisa, uma curiosidade, né? Isso é importantíssimo em condomínios, sem dúvida, porque você tá envolvendo outras pessoas no seu risco, né? Mas outro dia, no fim do ano, nós fomos para minha casa de campo em Atibaia e meu irmão tinha reclamado que estava com cheiro de gás na cozinha, né? Aí eu chamei uma pessoa e o prestador falou assim para mim: faz quanto tempo o senhor não faz manutenção nas mangueiras, no registro de gás? Eu falei, não lembro. Meu pai frequentava muito a casa, meu pai já morreu faz 15 anos e depois a gente meio que não fez muita coisa, né? Ele tirou o registro de gás, vencido desde 2002. Meu Deus. A mangueira, vencido desde 2005. Aí eu falei, acho que tá um pouco vencido, né? Só um pouco. Então, assim, condomínio é importantíssimo, mas se você mora em casa, também é muito importante. Sim, é verdade. Porque assim, você põe menos risco aos outros, mas o seu risco é o mesmo, né? Dependendo, na verdade, você coloca risco pro quarteirão inteiro. E acho que é uma coisa também que a gente insiste muito em projeto de reforma, né? Tem respiro, o respiro tem que continuar. Não é à toa que tem um respiro na porta da área de serviço. Não é à toa que tem um respiro no fechamento da área de serviço. Né? E tem a norma também de Exato. Estúdio não pode ter gás, né? Porque tem que ter uma antecâmara, né? Que é essa que geralmente é a questão da área de serviço, que fica como uma antecâmara, que eles colocam um respiro para que o gás, se haja um vazamento pequeno, óbvio, se houver um vazamento muito grande, não consegue dissipar. Mas vazamentos pequenos, que são mais comuns, dissipa com aquele respiro. Então, aí sempre tem a ideia genial de quem compra estúdio, né? Que o fogão cooktop, que é elétrico, é mais caro e as panelas são mais caras, né?
a pessoa pega um botijão de gás e entra escondido, né? Quem nunca passou por isso? Não, Lembrando que não pode não botijão pode, é de proibido. gás, é proibido botijão de gás. Teve um apartamento que eu fui uma vez, eu não era síndica, tá? Mas fui visitar e eu falei, o que esse botijão de gás está fazendo aqui? Ela disse, o gás está muito caro, então eu estou cozinhando num fogão improvisado na minha área de serviços, apartamentos grandes de mais de 200 metros quadrados. E aí ela colocou na área de serviço um fogão com um botijão de gás e cozinhando ali. Eu falei, isso é completamente proibido, que loucura, não pode isso. Ah, Vanessa, fica na sua porque aqui você não é síndica. Eu falei, não, eu não sou, mas isso aí é uma norma, é proibido, não sei o quê. Realmente, nunca mais voltei na casa dessa minha amiga, que não é mais minha amiga. Fiquei brava com ela por conta disso. Na hora de ir embora, eu cheguei, falei com o porteiro, falei mesmo, acho que é por isso que ela não é mais minha amiga. Bom, aí falei com o porteiro, olha, ela? tem botijão de gás na unidade da minha amiga e não pode. Eu fiz isso porque é uma questão de legalidade. Não, e a segurança. Ela nunca mais me chamou mesmo, acho que foi por isso, alguém caguetou que foi eu que disse. Claro. Mas eu falei, olha, não pode botijão de gás. Mas aqui não tem botijão de gás. Eu falei, sim, na casa da minha amiga tem, tá lá na área de serviço, alguém tem que falar pra ela, porque eu falei, ela não acreditou. E foi retirado. O amizade. Isso, mas você vê que interessante, né? E aí vai muito da cultura do nosso país, que às vezes eu não consigo entender isso. As pessoas sempre agem de forma que acham que o problema nunca acontece com elas. A sua amiga que estava usando um botijão e ela, pelo visto, tinha conhecimento que aquilo é errado. Para quem não sabe, é proibido você colocar botijão de gás em apartamento por conta justamente do risco de vazamento e da explosão que pode gerar isso. Uma coisa é você ter um vazamento de água. A água, ninguém vai morrer afogado dentro do apartamento por vazamento de água. Mas você pode morrer sufocado com um vazamento de gás e você pode morrer numa explosão. Então o risco é muito maior. Ela tinha conhecimento de que estava errada. E ela não media. Então, ela queria assumir o risco somente para ela, é uma coisa. Agora, ela está assumindo o risco para os visitantes dela e para todos os vizinhos, para o prédio. Exatamente. Isso é completamente irresponsável. É importante as pessoas saberem, e a Priscila colocou aqui o ponto do respiro, né? E eu digo porque eu já tive um prédio que a gente administrou, que era um prédio, unidades de pequeno porte, 50, 60 metros, e a cozinha não tinha área de serviço, né? E também não tinha janela. Então a única saída para a área externa, além da porta do corredor do prédio, era a varanda. Na varanda, o projeto de fechamento de sacada que a gente desenvolveu foi um projeto que era vidro somente do gradil para cima. Do gradil para baixo tinha que ser uma tela metálica com abertura para garantir que o respiro, a ventilação do apartamento estaria de acordo com as normas técnicas. Mas isso, de novo, é sempre preservando o quê? A vida, gente. Coletivo. Os acidentes acontecem e eles são reais. Só que acidente com gás, muitas das vezes é fatal. E muitas vítimas, não é? Exato. Uma coisa importante que a gente não pode deixar de falar é que, assim, é uma obrigação do síndico fazer os testes de estanqueidade, mas também é uma obrigação dos moradores colaborarem para o resultado efetivo destes testes. Por quê? Porque as empresas contratadas, e hoje temos muitas empresas muito bacanas, idôneas no mercado, então dá para concorrência, ter uma concorrência legal, inclusive com relação a preço, não é uma coisa barata, mas pensando no coletivo, acaba sendo imprescindível. A gente precisa que os moradores das unidades privativas, eles abram a porta para que este funcionário da empresa contratada possa fazer a verificação adequada em todo o sistema de gás. E muitas vezes a gente se depara com moradores que não colaboram, e isso compromete todo o trabalho de finalização desse teste de estanqueidade como uma regra geral para obtenção, inclusive, dos resultados através de uma certificação, não é? E o que eu vejo são moradores displicentes que não têm consciência, então os síndicos têm que trazer essa consciência da importância desse teste, por que da norma, por que nós temos que fazer esse teste, por que é importante a participação de todos. Porque normalmente as empresas, quando elas vão, por exemplo, em várias torres,
Elas trazem já um relatório dizendo qual unidade apresentou o problema, qual o problema e qual o custo, inclusive, para resolver o problema com aquela e determinada empresa. Então, pensa só, é um trabalho de formiguinha, onde a participação de todos é imprescindível. E depois, ao final, quando é feito o teste geral em toda a rede, mais uma vez, é imprescindível a ajuda de todos os moradores. Por quê? Porque em determinado período de tempo, essa rede vai ficar fechada. E aí começam os moradores que não têm consciência, mais uma vez, ligando. Olha, eu quero tomar banho, quero cozinhar, quero não sei o quê. Mas é um período muito curto, onde a participação de todos é importante, né? Você quer ver por favor, Priscila. Interessante também falar sobre o aquecedor da água, né? Era isso? Manda. Não, fala, por favor. Por favor. Não, você começou. Priscila. Por favor, não vou falar. Nossa, a manutenção do aquecedor, gente, tem que ser feita. Isso. Olha, todo ano. Dama sempre na frente. Eu entro em outro ponto. Não, então, a questão é assim, às vezes você não percebe, mas a tubulação, ela já tem alguns microfuros. E isso também prejudica, além de que você gasta mais gás para aquecer o seu banhinho, né? E aquilo também é perigoso. Né? Não, só fala, Carlos, sobre a manutenção. A manutenção, você não pode esquecer, se você tem aquecedor de passagem no seu apartamento, e hoje a maioria é aquecedor de passagem dos novos prédios entregues, é essencial que você siga as normas de manutenção do seu equipamento, que já são determinadas pelo próprio fabricante. Você tem o filtro, você tem aquelas mangueiras, os dutos. Para quem tem prédios, como o caso onde eu moro, você tem leitura individualizada de gás, então você tem todas aquelas mangueiras que conectam no medidor dentro do apartamento. Todos esses equipamentos, acessórios, eles têm um período de validade que devem ter uma manutenção periódica regular. Isso pode salvar a sua vida e evitar acidentes fatais. Tem a limpeza interna da queima do gás. E já que a vida não importa para algumas pessoas, pelo menos faz para economizar gás, né? Porque diminui inclusive nisso, na questão. Agora, uma coisa importante, eu acho que o Rogério até pode falar pra gente. Rogério, como é que a gente pode fazer com relação à negativa de um morador para entrar na unidade privativa para fazer o teste? Pega uma bazuca. Não, tô brincando. Eu não sou advogado, mas convivendo com vocês... A Pri, meu Deus do céu, uma professora para vocês. Têm que entrar com uma obrigação de fazer, como morador, porque é um interesse coletivo. Sim. E o interesse coletivo se sobrepõe ao interesse individual. Maravilhoso. Passei na prova? Passou. Pense que a gente também pode colocar que tem a questão, às vezes, se você tem um problema de vazamento, você chama a Comgás, aqui em São Paulo, tá? A Comgás fecha o abastecimento de gás. Antes desse gás ser religado, eles fazem um teste de estanqueidade em toda a rede do condomínio. Onde foi fechado, aquilo vai ser testado. E isso vai vir na conta individual dos apartamentos. Uhum. Uma taxa de fechamento e que é cerca de R$60. Pelo menos era... eu acho que já está um pouquinho maior. Já está na faixa de R$90. É mesmo? Se eu não me engano, já está na faixa de R$90. Então, assim, é importante isso, porque se você não faz a preventiva, a corretiva é muito mais dispendiosa. A Vanessa falou do custo preventivo do teste. O custo corretivo, você vai ter um gasto absurdo para fazer o conserto, porque o conserto da rede de gás só é permitido pelas empresas homologadas pela Comgás. Se for uma emergência, você vai pagar a taxa de emergência, obviamente. Você vai pagar esse teste de estanqueidade por unidade na religação e você corre o risco de ficar alguns dias sem gás, porque eles não religam imediatamente. Não. Nós tivemos um caso que foi de sábado para domingo de carnaval, um vazamento de gás. Tranquilo. Um prédio de 3 torres. Chegou lá, isso foi uma falha de treinamento. O porteiro não sabia onde eram os registros de gás. A Comgás teve que ir lá e fechar o registro geral. Nossa. Sábado de carnaval. Não, mas se eles tivessem nos ligado... Era 5 horas... não ligaram pra gente, né? Fechou geral a portaria. 5 horas da manhã, sábado para domingo de carnaval. Aí a gente começa a procurar, porque a gente foi a primeira experiência, assim, nesse caso nossa, né?
corremos para achar uma pessoa, porque assim, o gás já não estava mais vazando, já tinha sido fechado. Só que qual era a nossa cabeça? Vamos arrumar logo, quanto mais rápido para retomar o fornecimento de gás. Fechamos um serviço, acho que foi R$10 mil, se não me engano, na época, isso foi em 2015. Fechamos o serviço às 5 horas da manhã, fizeram o conserto, liguei na Comgás, falei assim, já está arrumado, vocês podem religar. Senhor, horário de atendimento? Não, é feriado, carnaval, a gente só vai voltar a trabalhar quarta-feira. Nossa. Falei, você tá louco? Eu tenho 318 unidades sem gás, vocês vão me religar na quarta-feira? Não, de jeito nenhum. Comecei a encher o saco, liguei para uma amiga que trabalhava na Comgás, mas no fim das contas religaram na segunda, né? Que era uma ponte de feriado, assim. Eles ficaram 48 horas sem gás. Nossa, absurdo. E você tocou nesse ponto das empresas, isso é importante as pessoas saberem. Gente, se você tem um projeto original da tubulação de gás no seu prédio e você quer fazer alguma modificação, seja qual for, não cometa a barbaridade de fazer isso de forma escondida do prédio. Tem que ter a empresa homologada pela Comgás, você tem que informar o prédio o porquê que você está querendo fazer para ver se o prédio vai autorizar, mesmo dentro do seu apartamento, essa mudança. Você tem que ter uma série de normas que você tem que atender, né? E principalmente porque você pode... eu sei onde vai passar a nova tubulação porque é dentro do meu apartamento. Tá. Quando você vender o seu apartamento para alguém, você vai informar para ele onde é que está a nova tubulação? Vai assinar um termo de ciência, é aí que né? acontecem os acidentes. Esse novo proprietário vai lá, enfia uma furadeira, fura o cano de gás, pronto. Então, de novo, assunto que se relaciona a gás, lembra que gás pode matar, o vazamento de gás pode matar, pode criar uma explosão. Então tenham a responsabilidade, o bom senso, a sensatez de realmente fazer a coisa como manda a norma, né? Talvez muita gente não saiba, a Comgás exige ter a entrada de um técnico dentro da unidade antes de religar o gás de cada uma delas. Sim. Por que que eles fazem isso? Por segurança, para garantir que se eles religam todas as unidades, quem garante que uma delas não deixou o fogão aberto e começa a vazar? É por isso que eles cobram. É exatamente isso. Que eles cobram. E olha, de verdade não estão errados, não. Se você claro pensar, que não, é segurança. É segurança. Segurança não tem essa questão de não, estão corretíssimo. Inércia. A questão que eu quis colocar só é o quanto é melhor fazer o preventivo do que o corretivo. É verdade, foi só isso. É verdade. Não, eu entendi. Então, certíssimo. Olha, eu vou falar, é uma questão de salubridade dentro da unidade privativa. Se você falou da questão de vazamento do gás e as pessoas morrerem, né, asfixiadas com isso, porque também tem gente que não segue a regra e não faz com que tenha ventilação. Fecha o apartamento todo, fica vazando gás. E aí, teve um caso no Rio de Janeiro. Sim, teve alguns casos. Eu acho. Isso eu não vi. O aquecedor estava num lugar impróprio e morreu o casal no banho. Sim, olha que coisa terrível, né? Não, também no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, a explosão que literalmente fez com que o prédio ficasse em risco de desabamento, também foi problema de aquecedor. As pessoas, elas não pensam nas consequências de fazer uma mudança dessa. Mas é pra minha comodidade. Não, tem que ser pra sua comodidade e tem que ser seguro pra você e pra todo mundo. Às vezes é uma preventiva mesmo, né? Tipo, são... A gente tem tempo, Rogério? Sim, temos então 5 minutos. Eu faço questão de colocar aqui um caso que mexe com tubulação de gás que para mim foi emblemático. Até porque aconteceu num prédio nosso de alto padrão, um apartamento por andar, e a cobertura era um novo proprietário, cobertura duplex, e ele queria fazer ligação de gás para a churrasqueira que ele estava construindo no apartamento dele, do lado da piscina. Perfeito. Ele entregou toda a documentação, Quando a gente colocou o engenheiro para analisar, ele estava fazendo uma passagem, olha isso, gente, ele estava fazendo uma passagem de nova tubulação de gás para chegar no topo da unidade dele, por fora, pela área comum, pela escada. Então, ele não queria, ele poderia fazer por dentro da unidade dele, mas ele teria que retirar os armários, uma parte dos armários da cozinha, fazer o caminho
correto, bonitinho. Ele tinha contratado uma empresa teoricamente homologada e tal, mas o único detalhe é que ele queria passar essa nova tubulação de gás por fora, pela área da cozinha, para não ter o trabalho de arrancar os armários. Nossa. Gente, vocês não têm noção o que a gente ouviu desse homem. Mas porque é um absurdo, mas assim, e a gente tentava explicar, senhor, como é que eu vou passar uma nova tubulação, que isso não existe no projeto do prédio, o prédio já tem mais de 15 anos, como é que eu vou passar uma tubulação aqui somente no seu andar, certo? E no futuro? E algum reparo que o condomínio precise fazer aqui na escada, eventualmente no futuro? É um absurdo. Sabe? O senhor não pode querer usar... umbilical. O senhor não pode querer usar a área comum para fazer uma coisa que vai facilitar a sua vida. Ele pode até querer, mas poder não pode. Então, e aí eu levei o assunto para o corpo diretivo. Como são poucos apartamentos, eram apenas 12 unidades, o pessoal entendeu perfeito. Eu falei assim, não tem o quê. Nossa, nós viramos o inimigo número 1 dessa unidade. Rapaz. Mas sinto muito, eu não posso pensar nele. Eu tenho que Aí pensar você vai no péssimo da coisa da Vanessa. Na enquete da Vanessa você vai tirar o péssimo. Mas você sabe que eu lembrei do síndico do meu prédio, que é um cara que, assim, um excelente gestor. Ele um dia na Assembleia ele falou a seguinte frase que eu achei fantástica. Assim, olha, a gente recebe muitos elogios da gestão e tudo mais tal. Aí quando você aplica uma multa, você aplica uma penalidade ou diz um não, você virou o pior síndico do mundo. Aí ele usou a seguinte analogia que eu achei perfeita. Ele falou assim, não lembra aquelas crianças do primário, os nossos filhos, que quando tiram 10, olha, mamãe, papai, tirei um 10. Quando tiram 3, a professora me deu um 3. A culpa é sempre do outro, né? É uma vergonha, né? Comportamento humano mais uma vez. Tá acabando o nosso tempo. Isso já é praxe. Né? Eu acho importante, assim, acho que todos entenderam a importância dessa questão do gás, mas o Carlos tocou num ponto no meio da nossa conversa que eu acho que é muito importante. Ele falou sobre a alteração do projeto de gás, que isso deve ser homologado pela Congás, deve ser do conhecimento do condomínio, do síndico, e eu estendo isso a tudo. Alteração de tubulação de água, isso deve ser homologado e ser aprovado pelo síndico. Parte elétrica, você tem o direito de fazer as alterações dentro da sua unidade, com a aprovação do síndico, obviamente, mas não pode aumentar a carga, você não pode mexer no quadro geral de energia do condomínio. Então, assim, tudo isso, enquanto você está lá, como bem disse o Carlos, está tudo ótimo. Só que o condomínio ele vai ter uma vida maior do que a sua. O condomínio vai ficar. O ser humano é passageiro. Claro. O condomínio ele é mais longevo. Então, assim, os síndicos sérios e os síndicos organizados, eles deixam toda essa documentação para o condomínio. Então, você fez... Oi? É uma exceção. Sim, mas você fez uma alteração no seu encanamento, vai ter um documento no arquivo da sua unidade mostrando aquilo. Então, quando precisar ser feita uma intervenção, aquilo vai ser sabido. É muito diferente de você fazer aquilo da sua cabeça, mudar, aí tem um vazamento, mas aqui não passa encanamento. Sem lastro nenhum. Acaba passando porque você mudou da sua cabeça. Então, pense no coletivo. Eu acho que isso é fundamental. Bom, acabou nosso tempo. Obrigado pela sua audiência. Deixa seu like, curta nosso canal, liga a sineta para ser avisado sempre que tiver conteúdo novo. E a gente se vê a semana que vem. Obrigado. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.